Muito bom dia! Vamos começar agora mais um grupo Sol da Manhã, dando sequência à leitura do nosso livro Por que o Homem é Tão Especial? Eu convido você a encontrar um lugar aconchegante, onde você possa meditar comigo nessas poucas palavras que estaremos lendo junto. Eu aguardo você enquanto você procura um lugar aconchegante, coloca uma roupa confortável, se prepara para a nossa leitura. Eu estarei aqui aguardando. Vamos começar o capítulo 1, cujo título é Que é o Homem? A Formação do Universo. Cientistas defendem a ideia da teoria do Big Bang para a formação do universo. Essa teoria está baseada em linhas gerais nas seguintes constatações. As galáxias estão se afastando a velocidades muito grandes. Por observações feitas em meados de 1929, fato comprovado pelo efeito Doppler, que diz que quando um corpo luminoso ou emissor sonoro se aproxima de um observador, o comprimento de onda de luz ou de som diminui e quando se afasta, aumenta. Podemos constatar isso observando que quando um carro se aproxima de nós, o som é mais agudo, e quando se afasta, torna-se mais grave. No caso dos corpos estelares, quando se afastam, a cor tende para o vermelho, de comprimento de onda maior. Ora, concluem os cientistas, se as galáxias estão se afastando, isso significa que elas já estiveram mais próximas em tempos remotos. Se voltarmos ao ponto inicial do tempo, não estariam concentradas em um único ponto? Nasceu assim a teoria do Big Bang, uma grande explosão a uma altíssima temperatura. Segundo os físicos, a partir daí, o universo começou a se expandir e a esfriar. Pela velocidade dessa expansão, estimou-se a idade do universo por volta de 13,7 bilhões de anos. O tamanho? O universo é o que há de mais fascinante para o homem. Na sua imensidão, foge da compreensão da mente humana. O universo observável deve haver entre 100 a 200 bilhões de galáxias, e o seu tamanho estimado é em torno de 93 bilhões de anos-luz, sendo que um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros, um número fora do entendimento humano. Isso ainda sem falar no universo não conhecido. A nossa galáxia é a Via Láctea, que é espiral e tem a forma de um disco, cujo diâmetro é de 100 mil anos-luz, sendo sua espessura entre 1.000 a 3.000 anos-luz. O número de estrelas da nossa galáxia é estimado entre 100 a 400 bilhões. A Terra gira em torno do Sol, que é a nossa estrela, e o Sistema Solar é formado pelo Sol e mais 8 planetas conhecidos. Diante dos números astronômicos, ressalta-se mais ainda a insignificância do homem. Não é sem razão que os filósofos querem nos alertar acerca da nossa pouca importância no contexto universal. Certo filósofo contemporâneo muito conhecido entre nós deu palestras afirmando que o homem é uma espécie entre 3 milhões de espécies classificadas que vivem no planeta Terra, situada numa galáxia única, entre outras 200 bilhões existentes, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Nesse contexto,
É presunçoso dizer que o homem tem alguma importância. Por que razão Deus faria tudo isso para o homem existir nesse planeta que some diante da imensidão do universo? Parece não fazer nenhum sentido. No livro de Jó, um de seus interlocutores, chamados Bildade, diz algo a respeito da insignificância do homem. Quanto menos o homem é gusano, e o filho do homem, que é verme. As profecias de Isaías igualmente revelam que não somente a pequenez do indivíduo, mas a das nações. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde, e como grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos que nada, como um vácuo. Por essa razão o salmista Davi exclama: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o vistes? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo puseste, ovelhas e bois, todos, e também todos os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas do mar. Ó Senhor, Senhor nosso Deus, quão magnífico em toda a terra é teu nome. O salmista não se contém ao descrever a majestosa criação de Deus, os céus, a lua e as estrelas. E ao contemplar a grandiosidade dos céus, obra de suas mãos, realça a insignificância do homem, pois em face da dimensão da nossa galáxia, a Terra é menor do que um grão de areia, e diante da imensidão do universo, que é formado por uma infinidade de galáxias, o nosso planeta passa a ser totalmente insignificante. E o que dizer então do homem que nele habita? Hoje, ao lermos esse salmo, não há como não fazer a mesma pergunta: que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o vistes? Em outras palavras, por que o homem é tão especial a Deus? O homem foi escolhido para governar o mundo que há de vir. O autor do livro de Hebreus afirma: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o vistes? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, e construíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Na citação acima, o autor fala de anjos e do mundo que há de vir. Quanto aos anjos, precisamos saber qual é a função deles e por que Deus foi tão taxativo em dizer que eles não governarão o mundo que há de vir. Precisamos saber também quem governa o presente mundo. E se houve um mundo no passado, quem o governava? No princípio, Deus criou os céus e a terra. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A expressão no princípio não significa no início da eternidade, pois a eternidade não tem começo nem fim. Antes, significa a interrupção da eternidade para dar início ao que chamamos de tempo.
pois o nosso Deus é eterno. Como diz Isaías, não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, pois ele é o próprio Pai da eternidade. Outro versículo da Bíblia que prova que Deus existe de eternidade a eternidade e que em seu determinado momento ele criou os céus e a terra, está em Salmos 90. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O salmista Davi descreve a glória de Deus manifestada na criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. Nada foge ao seu calor. Esse é um trecho de Salmos 19, de 1 a 6. A criação de Deus é realmente maravilhosa. Cada dia tem sua beleza e a história para contar, e cada noite também. O seu discurso é sem linguagem e sem som. No entanto, a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. O sol, que é tão vital para a vida na terra, surge a cada dia e percorre majestosamente como herói o seu caminho, distribuindo calor a todos os seus habitantes. As maravilhas da terra. A Bíblia diz que Jó se não julgava tão justo que considerava a justiça maior do que Deus. Todavia, quando ele finalmente lhe apareceu, disse-lhe: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras de conhecimento? E passou a mostrar-lhes as maravilhas da criação. Deus começa perguntando a Jó: onde estavas tu quando eu lançava o fundamento da terra? Dize-mo se tem entendimento. Quem pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Quando a engenharia civil e a primeira providência para se fazer uma construção é ter um terreno, sobre ele se faz a locação precisa da obra ser realizada com equipamentos adequados para depois pôr as medidas, estendendo o cordel para a demarcação da obra. Em seguida, constroem-se as bases para a fundação do edifício, assentando-lhe a pedra angular. Que grande maravilha é que o terreno onde Deus fundou a terra é o espaço. Como lançar os fundamentos no espaço? Como fazer a alocação exata da terra? Pôr-lhe as medidas, estender sobre ela um cordel? Somente Deus Criador é capaz dessa proeza. Não é sem razão que os arcanjos e as estrelas d'alva e os anjos, os filhos de Deus, alegremente cantavam e rejubilavam na criação da terra. O mar. O Senhor continua a indagar Jó. Quem encerrou o mar com as portas quando irrompeu da madre? Quando ele pôs as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando ele tecia os limites e pôs ferrolhos e portas e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. De fato, o mar tem nuvens por vestiduras e a escuridão por fraldas em suas profundezas. Devido ao movimento da terra, do sol e da lua, pela ação do vento, o grande volume de águas dos oceanos se movimenta. Seria impossível conter a extraordinária força das suas ondas, se não fosse pela providência divina.
Se Deus não tivesse traçado limites às águas do mar, não haveria como refrear o devastador poder delas. Deus, em sua infinita sabedoria, pôs a areia para limite do mar. Não temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo que ele não transpassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não transpassarão. A energia das ondas no mar é tão grande que o homem tem muita dificuldade para lidar com ela na engenharia marítima. O Criador, no entanto, usou a areia, uma solução muito simples para dissipar a gigantesca energia das águas do mar. Em seguida, Deus passa a mostrar a Jó a beleza e os enfeites da aurora. Discorre sobre os mistérios do fundo do mar, do abismo, das portas da morte, da região tenebrosa. E ele pergunta a Jó se conhece com exatidão a largura da terra, se ele sabe onde mora a luz e onde é o lugar das trevas, onde estão os depósitos da neve e os tesouros da saraiva que ele mesmo reservou para o tempo da angústia, para o dia da peleja e da guerra. Quem faz chover sobre a terra para regá-la e fazer crescer os renovos da erva? Quem é o pai da chuva? Quem gera as gotas do orvalho? E quem dá à luz a geada do céu? Como se isso não bastasse para provar a ignorância de Jó, que censurava Deus achando-se mais entendido que o Criador, o Senhor passou a mostrar-lhe sua sabedoria na criação das estrelas, dos fenômenos meteorológicos, e menciona até sobre a liga que aglutina o pó e transforma em massa sólida em torrões de solo. Para terminar no capítulo 39, Deus confronta Jó com os mistérios do reino animal, revelando sua sabedoria nos mínimos detalhes. Então, Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, mas não prosseguirei. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. As maravilhas da criação tornam o homem indesculpável quando este nega a existência de Deus. Na Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo diz: a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão do homem, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A terra estava sem forma e vazia. Conforme descrevemos anteriormente, a terra foi criada de modo assombrosamente maravilhoso, habitada por toda sorte de seres vivos. Todavia, algo aconteceu na primeira criação de Deus, que o levou a julgar com água os seres pré-adâmicos. O resultado do juízo de Deus está no 2º versículo da Bíblia. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Contudo, Deus não criou a terra sem forma e vazia, porque assim o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e a fez e a estabeleceu, não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Deus havia sujeitado aos anjos o primeiro mundo que criara. Lúcifer, o arcanjo escolhido para administrador daquele mundo, foi perfeito em sua função de governá-lo até o dia que o orgulho entrou em seu coração e o corrompeu. Uma vez lançado para a terra, juntamente com os anjos que o seguiram, Satanás usurpou a terra e nela estabeleceu seu domínio ilegítimo. O apóstolo João afirma em sua primeira carta: sabemos que somos de Deus
e que o mundo inteiro jaz no maligno. O próprio Senhor Jesus também disse um pouco antes do seu martírio: chegou o momento de ser julgado este mundo. Agora, o seu príncipe será expulso. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. O príncipe desse mundo já está julgado. A rebelião que começou no céu, isolada na terra, mas Deus não deixou essa pendência sem solução. Ele deseja restaurar o seu reino e, por isso, todas as ações estão voltadas para Ele. Por esse motivo, Jesus nos ensina a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus não tem nenhuma restrição para fazer a sua vontade no céu, já que Ele isolou o problema na terra. E só terá total liberdade quando vier o seu reino. Pelo motivo que acabamos de explicar, a Terra tornou-se o centro das atenções do universo. Somente quando o problema de rebelião aqui se resolver, estará resolvida a questão da autoridade de Deus em todo o universo. Deus precisa expulsar o príncipe deste mundo e restabelecer o seu reino na Terra. E nesse cenário, o homem é inserido, e daí a sua importância para Deus. Depois da contaminação de Satanás, consequente juízo de Deus, a terra estava totalmente coberta de águas e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus precisava restaurar a terra para que ela fosse outra vez habitável, preparando-a para receber o homem, semelhante a uma mãe que prepara todo o enxoval para receber seu bebê. A primeira providência de Deus para restaurar a terra, que estava envolta em trevas, foi a criação de luz, pois sem ela não há vida. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Essa luz é uma sombra do que Deus é. Deus é luz, e nele não há nenhuma treva. Como a verdadeira luz, Deus deseja resplandecer no coração do homem, porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Portanto, para haver vida na terra, a primeira coisa que Deus providenciou foi a luz. O segundo dia de criação, Deus disse: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez Deus, pois, o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E chamou Deus aos firmamentos de céus. A palavra firmamento deriva de um verbo que significa expandir. Podemos dizer que é uma expansão. A expansão é simplesmente a atmosfera, o ar que respiramos. Sem oxigênio, não há vida. O homem não viveria sem o ar. Por isso, a segunda providência de Deus foi criar o ar, a atmosfera. Todavia, em sua infinita sabedoria, ao criar a atmosfera, Deus proveu outro elemento tão essencial à vida: a água. As águas que cobriram a superfície da terra pelo juízo de Deus não eram potáveis. O surgimento da atmosfera deu início ao processo de evaporação, que é a passagem da água em seu estado líquido para o estado gasoso, em forma de vapor, na temperatura ambiente. O vapor produzido por esse processo acumula-se no céu em forma de nuvens. Em determinadas condições climáticas, a água acumulada em forma de vapor nas nuvens se precipita em forma de chuva, neve ou saraivas. Essa água de cima é potável, responsável pelo fornecimento a toda a terra. Resumindo, Deus proveu a luz no primeiro dia e, no segundo dia, o ar e a água, todos vitais para o surgimento e a manutenção da vida. Deus prosseguiu na preparação da terra para o homem habitar e disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom.
Para o surgimento da vida, era necessário que houvesse uma porção seca de terra. Assim, Deus fez emergir a terra no terceiro dia. Isso possibilitou a produção de relva, ervas, árvores frutíferas que dão frutos sobre a terra. Isso ocorreu no terceiro dia, assim como Cristo ressuscitou no terceiro dia. Por meio da ressurreição, Cristo se tornou a boa terra para produzir vida, representada pela boa terra de Canaã. No próximo capítulo, veremos os dias subsequentes.